E aí, pessoal, bem-vindo aqui ao nosso canal. Uma coisa que a gente sempre preza aqui é por uma boa apologética. O nosso trabalho é metodológico, é um trabalho de bibliografia e pesquisa. A nossa intenção é sempre levar até você o melhor conteúdo apologético. Estamos trabalhando por isso. Muito bem, estamos aí de novo no embate com o senhor Sérgio Monteiro, o teólogo adventista que não cansa de lutar por uma coisa que teologicamente, historicamente, não é tangível. De que os fariseus eram mortalistas e que os judeus não criam, no tempo de Jesus, na imortalidade da alma. Bem, ele fez o seguinte vídeo: Martinez, um caso para estudo, falácia do desvio de foco. Ele ficou muito bravo porque, na tentativa de mostrar que Jacob Neusner, outro que fala que os fariseus eram imortalistas, como Steve Mason, como o Dr. Anthony Saldarini, e aí ele ficou doido, porque na hora que ele abriu a tela do computador, ele abriu bem no verbete fariseus e estava lá, os 5 pontos doutrinários dos fariseus, a imortalidade da alma. Aí ele começa a ler do lado direito e deixa o lado esquerdo. E aí nós notamos isso e fizemos um vídeo. A gafe de Sérgio Monteiro. Ah, pra quê? Ele ficou bravo. Aí gravou um segundo vídeo e é sobre isso que eu vou falar aqui nesta oportunidade. E você vai ver que parece que ele não cansa de passar vergonha com relação ao assunto dos fariseus. Eu volto depois da vinheta pra gente conversar sobre isso, tá bom? Bem, meus queridos, e a polêmica não cessa, mas eu amo essas coisas, eu acho isso muito importante, porque muita gente está assistindo, está perguntando, está questionando, está aprendendo, e isso tudo é producente. É muito melhor a gente ficar discutindo aqui se os fariseus eram ou não imortalistas, do que se o Palmeiras jogou bem ou jogou mal, o Corinthians é bom time ou não é, se o Flamengo vai ser campeão. É muito melhor a gente discutir assuntos teológicos, assuntos bíblicos, assuntos históricos, coisas realmente relevantes, inclusive para nossa alma e para a eternidade da mesma. Agora, veja, eu quero começar aqui desbaratando mais um engodo de um engodeiro. Disse o senhor Sérgio Monteiro que ele não passa os PDFs para os internautas porque ele é ético. Eu sou um antiético, pego aí o PDF do pessoal e dou aí para os internautas que me pedem. Ai, é cansativo isso, mas tem um site aí nos Estados Unidos, Sérgio Monteiro, chamado Books Free. Estou pondo aí na tela do vídeo. Esse canal Books Free, ele dá downloads de books ou de livros gratuitos. Os livros do Jacob Neusner, porque ele é um homem que já faleceu em 2016, muita coisa do que ele escreveu já é domínio público, então eu estou mandando aí para você baixar o livro, o dicionário de judaísmo do Jacob Neusner gratuitamente. Se você quiser, me chama que eu mando para você. Ou seja, Sérgio Monteiro, eu não estou cometendo crime algum, eu só quero que as pessoas pesquisem. O meu crime deve ser esse para você, né? Que eu queira que as pessoas vão lá por si mesmas e vejam os fatos. No meio protestante, o protestante esclarecido, o evangélico esclarecido, não funciona assim, Sérgio Monteiro. O pessoal quer conferir, o pessoal quer ver. Então, os meus telespectadores aqui do canal é um pessoal que está sempre conferindo as coisas. Eles não vão aceitando. Ah, o pastor João Flávio, gente boa, falou, deve ser verdade. Não é assim que funciona. Eles me mandam um zap, porque meu zap está aí, ó. Eu não fujo da conversa com o meu telespectador. Ah, porque eu não quero mais debater. Comigo não tem essa conversinha, não. Eu estou à disposição. Inclusive, eu falei com um pastor adventista, ele quer promover um debate comigo e Sérgio Monteiro. Eu já falei. Na Novo Tempo, eu vou a hora que vocês quiserem. Inclusive, olha que oportunidade para vocês desbaratarem um pastor apologista ignorante como eu, porque é assim que vocês me pintam. Ignorante, analfabeto funcional, porque vocês, quando encontram alguém que bate de frente, a metodologia adventista é desqualificar o oponente. É ad hominem, não é ad rem.
Você não quer ir ao assunto, vocês querem denegrir a pessoa. Então, tá aí. Marquem aí um debate com o Sérgio Monteiro na Novo Tempo que eu vou. Agora veja, voltando ao assunto, então eu mostrei que o livro Introdução ao Judaísmo, do Jacob Neusner, diz categoricamente que não é de admirar que os fariseus, segundo todos os relatos, repito, todos os relatos, afirmassem a eternidade da alma. O Sérgio Monteiro pega o texto e põe na tela. Dessa vez ele põe o texto que está no livro que eu citei. Está aí na tela. E você não precisa saber inglês, é só você ler, ver aí, ó. Ele está falando que os fariseus, segundo todas as fontes, acreditavam na eternidade da alma. Está aí. E aí ele começa a argumentar duas questões. Primeira, de que Jacob Neusner ele mudou de conceito em vários momentos. Então ele cita o Dr. Mason dizendo que o Jacob Neusner mudou de conceito. E para por aí. Ele não mostra o momento que o Jacob Neusner mudou de conceito, porque esse dicionário dele, de judaísmo, a última edição que eu tenho aqui é de 2004. Ele morreu em 2016. Então, entre 2004 e 2016, aonde está o documento que ele mudou de conceito e falou que os fariseus não eram imortalistas? Tá aí, tô pondo o verbete fariseus aí, ó. Ele fala aquilo que eu já disse aqui em outra oportunidade. Ele atesta, quem quiser eu dou o PDF desse verbete, eu traduzi, montei um PDF, você me pede que eu mando. E ele fala que os fariseus foram distinguidos de outros grupos em judaísmo antigo por sua crença em, primeiro, a imortalidade da alma, segundo, existência de anjo, providência divina, terceiro, liberdade da vontade, quarto, e ressurreição dos mortos, quinto. Tá aí, a evidência tá aí, tá certo? Então, se houve uma alteração de pensamento do Dr. Jacob Neusner, quando ele mudou? Cadê o documento, Serginho? Cadê o documento, filho? Ou a sua palavra tem que valer para mim? Por exemplo, se você perguntar assim para mim sobre Agostinho, quando que ele mudou de pensamento, de livre-arbítrio para soberania absoluta de Deus? É fácil. Você vai lá, tem PDF, tem livro para vender, só comprar e ler o livre-arbítrio dele, que eu cataloguei inclusive, livre-arbítrio de Santo Agostinho, e Confissões. No livre-arbítrio ele defende a ideia de que o homem pode escolher e ter decisões livres. No Confissões ele vai desqualificar a primeira fase da vida dele, os primeiros argumentos, e dizer, olha, eu estava equivocado e eu acredito que existe uma soberania absoluta em Deus e nós não temos livre-arbítrio. Eu estou citando dois livros que são antagônicos entre si com relação ao livre-arbítrio e mostrando que Agostinho jovem para o Agostinho velho houve uma mudança de pensamento. É assim que faz, Sérgio Monteiro. Se você quer mostrar alguma coisa, você pega os documentos e mostra para o internauta, ó, livre-arbítrio. Santo Agostinho defende a liberdade de escolha do homem. Confissões de Santo Agostinho diz que o homem não tem livre-arbítrio. O Agostinho velho mudou o pensamento em relação, em detrimento ao Agostinho novo. É assim que funciona. Isso é pedagógico, não sei se você consegue entender, mas é pedagógico. Se eu que sou um analfabeto funcional consigo entender isso claramente, eu espero que você também entenda. Outra coisa, aí ele vai argumentar que na verdade, bem da verdade, o Jacob Neusner tinha outro conceito de imortalidade da alma. Ele está falando de ressurreição do corpo. Então, na verdade, quando ele fala de imortalidade da alma, ele está dizendo que o homem um dia vai ressuscitar e vai viver eternamente. Esta doutrina é idêntica à adventista, o que os fariseus não criam. Bom, eu vou trabalhar com a analogia e vou citar para você aqui de novo fariseus, escribas e saduceus, que é engraçado você não ter citado nenhuma vez os livros de Anthony Saldarini sobre esse assunto, que é uma autoridade sobre isso. E aqui, o Saldarini vai falar categoricamente e vai desmentir você, Sérgio Monteiro. Ou, se foi o Jacob Neusner que falou, o Saldarini estaria desmentindo ou contradizendo o Jacob Neusner. O que eu duvido, porque ele cita aqui várias vezes o Jacob Neusner. E aí ele vai dizer o seguinte, ó, tô pondo aí na tela, viu, Sérgio? Cada alma é imperecível. Então, ele está dizendo que a alma não morre com a morte do corpo. Continua falando aqui sobre os fariseus.
Somente as almas dos bons passam para outro corpo. E aqui dentro do contexto é o que está em 1 Coríntios 15, ou seja, na ressurreição, Deus dá outro corpo para o indivíduo, e aí ele então ressuscita com um novo corpo, uma nova existência corporal. A mesma alma, mas um corpo novo, que é o que está em 1 Coríntios 15. Deus vai transformar o nosso corpo num corpo imortal. As almas dos maus sofrem castigo eterno. Então, os maus não ressuscitam, não vão ter outro corpo, mas sofrerão castigo eterno, segundo a doutrina dos fariseus. Ou seja, Anthony Saldarini está dizendo que o seu argumento, ou ainda que seja de Jacob Neusner, não está correto. Por quê? Porque quando ele fala de imperecibilidade da alma, ou imortalidade da alma, está se referindo da alma fora do corpo, e não da alma corpórea, da alma dentro do corpo. Porque a ressurreição é a alma dentro do corpo. Ele não está falando disso. A doutrina dos fariseus, segundo Saldarini, é uma doutrina que acredita que a alma sobrevive à morte do corpo. E aí as almas dos salvos, ou dos bons, vão adquirir um novo corpo, um corpo ressurreto, enquanto que a alma dos maus vão sofrer eternamente. Então, Sérgio Monteiro, o seu argumento é falacioso, não resiste a uma mínima crítica. Eu não sei porque você não cansa de passar vergonha com esse assunto. Cancele isso aí. Até Ellen White acredita que os fariseus tinham a fé na imortalidade da alma. Os seus teólogos adventistas. Você não vai a lugar nenhum com essa jactância toda, meu querido. Tá bom? Gente, é um vídeo rápido. Eu estou, inclusive, saindo de viagem hoje, mas eu não poderia deixar passar mais esse vídeo. O Sérgio Monteiro merece. E aqui Lutero disse uma coisa interessante, que os hereges fazem com que a igreja mantenha-se viva diante das questões polêmicas. Porque aí os irmãos têm que pesquisar, têm que estudar. Isso Lutero tinha razão. Eu diria que o Sérgio Monteiro é o peixe-cachorro. Peixe-cachorro, segundo um pastor pescador amigo meu, é que quando o ribeirinho pesca os seus peixes, coloca nos baldes, e o comprador vem buscar o peixe, ele precisa que os peixes estejam vivos. Se o cara chegar para comprar o peixe estiver de barriga para cima, boiando, a pessoa não compra. Então, geralmente, os pescadores pegam o peixe carnívoro e colocam dentro do balde, do tanque. E aí o peixe começa a morder os outros. E os peixes que estão ali vão pular até o último minuto das suas vidas para poder se livrar do peixe-cachorro, que é o peixe carnívoro. E aí vem o comprador e vê aquele peixe pulando, fala, eu quero esse aqui, tá vivo, vou levar, deve estar mais fresco. Então, na verdade, as seitas, como o senhor Sérgio Monteiro, é um peixe-cachorro que fica mordendo aí a igreja, está mordendo inclusive até os adventistas, para poder defender as nossas teses e a verdade que acreditamos. Então, diante dos fatos, um indivíduo como o Sérgio Monteiro, apesar de todo o engodo e bruma levantada sobre o assunto, acaba ajudando a igreja a estudar os temas, a pesquisar o assunto. Você aí que nos assiste, que já assistiu todos os vídeos, quanto você já aprendeu? Então, graças a Deus, até pelas heresias, porque das trevas Deus traz luz, da heresia Deus traz a verdade. Como disse Paulo, é importante que haja heresias no meio de vocês para que a verdade apareça. Tá bom? Um grande abraço, se gostou, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Até o próximo vídeo.